cidade, economia, esporte, cultura, política, educação, segurança, universidade no ar, informação e prestação de serviço feitos para você. Olá, meu nome é Pedro Soares e na reportagem de hoje nós vamos conversar sobre ética médica, a relação entre médicos e seus pacientes. Por determinação do Ministério da Educação e dos Conselhos Federais da área da saúde, a disciplina de bioética é obrigatória em todos os cursos dessa área, inclusive sendo recomendada aos cursos de pós-graduação com uma ampliação maior. O estudo das normas profissionais, conhecido como deontologia, é um aspecto importante dado aos alunos de medicina, perpassando pelas questões normativas, funções e competências dos conselhos. A pós-doutora em bioética e biodireito Dili Campelo introduz o assunto falando sobre a história do Código de Ética Médico. Em princípio, surgiu da necessidade de definir claramente quais as competências dos profissionais da área da saúde, que às vezes se confundiam umas com as outras, não é? E um professor de ética e um professor de medicina, grande pesquisador, Thomas Percival, foi solicitado dele uma espécie de um manual em que fossem definidas quais as competências de cada uma dessa área, para que o trabalho fosse desenvolvido de uma forma harmônica e não caótica entre as três profissões, não é? Ele já tinha elaborado um manual, a que ele chamou Manual de Ética Médica. Então, ele que criou essa expressão, ética médica. O primeiro código de ética do mundo foi elaborado em 1803, na Inglaterra, baseado no estudo de Thomas Percival. Esse modelo serviu para o código de ética criado nos Estados Unidos, que é usado como base nos códigos que todos os outros países ocidentais usam para compor os seus próprios códigos de ética médica, inclusive o brasileiro. O Conselho Federal de Medicina Brasileiro foi criado por lei em 1957, dando ao Conselho a competência de elaborar normas de conduta profissional. Dili Campelo expõe outras competências geradas pelo Conselho. Fiscalizar o exercício da medicina, dando competência de elaborar as normas de conduta e aplicá-las em caso de transgressão. E mais, uma competência muito ampla de prever penalidades, penas, quando há infração dessa conduta, não é? Essas penas vão desde uma mera advertência até a cassação da inscrição. A bioética surgiu como uma grande área do conhecimento nos Estados Unidos na década de 70, como uma reação à falta de orientação tanto no exercício quanto no ensino da medicina e nas pesquisas biomédicas. Isso levou o governo norte-americano a criar órgãos fiscalizadores em relação principalmente às pesquisas com seres humanos. Na década de 90, aqui no Brasil, isso teve um efeito muito grande com a criação do Conselho Nacional de Saúde, com a elaboração da CONEP, que é a Comissão Nacional da Ética para Pesquisas, e levando à criação também dos CEPs, os Comitês de Ética para Pesquisas. A pós-doutora em bioética Dili Campelo apresenta as importâncias do Código de Ética Médico e as funções do Conselho Federal de Medicina. O Código de Ética ele tem um papel fundamental, ele é como uma bússola, né? Além do mais, ele serve também para que o Conselho, fiscalizando a conduta do médico, aconselhe também, que o Conselho tem uma função consultiva muito importante. Muitas e muitas vezes ele é consultado e ele elabora pareceres, orientando instituições, orientando comissões, orientando médicos e tudo. O trabalho do Conselho Federal de Medicina é muito amplo, estando presente nas discussões, por exemplo, no Congresso, quando estamos discutindo projetos de lei de interesse da medicina, de interesse da saúde pública, né? O Conselho sempre está presente para opinar, dando pareceres e tudo mais. Através da bioética, os alunos e futuros médicos vão receber as instruções relativas ao seu contato e relacionamento com os pacientes e seus familiares, aos seus deveres com a coletividade, o respeito a todos os direitos fundamentais do homem que vem previsto na Constituição Federal com relação a pesquisas e honorários. O humanismo é uma questão discutida na bioética, é o que explica Dili Campelo. O estudo da bioética ele é vital, porque ele é que vai orientar o médico, vai despertar nele a necessidade do humanismo, do conhecimento das ciências humanas, para que ele esteja preparado em tratar o paciente não apenas como um corpo doente, tratar apenas da doença, mas do homem como um ser múltiplo, né? Além de múltiplo, principalmente dual, composto de mente e saúde, né? E corpo, de uma forma humanista, né? Esse ponto de encontro humanista também é citado pelos estudantes de medicina.
É o caso da acadêmica Amanda Batista, que fala da importância do estudo da ética para a sua formação. Na nossa formação médica, o estudo da ética é muito importante, porque ele vai complementar a nossa atividade médica. Ele vai fazer parte do nosso raciocínio, já que a gente vive numa época tão tecnicista, com tanta tecnologia ao nosso dispor, a ética ela vai nos chamar a atenção a ponto de frear, né, a aplicação dessas tecnologias, nos alertando dos valores humanos, né, antes de tudo. A ética conduz os profissionais a terem um bom relacionamento com os pacientes, a chamada relação médico-paciente. Essa relação tem como base não prejudicar o paciente, oferecendo uma assistência médica independente de classe social, credo, posição política, orientação sexual, não podendo sob nenhum pretexto discriminar seu paciente. A pós-doutora em bioética e biodireito, Dili Campelo, expõe os 4 princípios fundamentais da bioética. Que é o princípio da autonomia, consagrado, né, baseado no princípio da dignidade da pessoa humana, que todo homem é um ser dotado de livre-arbítrio e que, por conseguinte, a sua autonomia tem que ser respeitada. O princípio da beneficência, que vem no sentido de que o médico tem o dever de procurar beneficiar o seu paciente em todos os sentidos, dando a ele o que ele tem de melhor, inclusive em termos de competência. O princípio da não maleficência, que é o princípio que impõe ao médico o dever de não causar riscos ao paciente, não causar danos ao paciente, e o famoso princípio da justiça. Patrícia Boechat acredita que a medicina é uma profissão bastante interessante, já que os profissionais com perfis diferentes podem se adaptar aos diversos cenários que a especialidade permite. A pediatra e professora fala por que escolheu atender apenas em consultório, deixando de lado os atendimentos de urgência. Na minha vida, eu optei pela especialidade da gastropediatria e eu nunca fiz atendimentos que fossem de urgência ou de pronto-socorro, porque eu acho que eu não tenho um perfil para esse tipo de atendimento. Eu sou uma pessoa mais dada, né, à prática de consultório, de conversar com o paciente. Eu fico muito ansiosa quando eu tenho que tomar uma decisão muito rápida, como são as decisões que as pessoas têm que tomar quando trabalham num ambiente de urgência. A pediatra Patrícia Boechat comenta se realmente existe uma distância segura entre o médico e seu paciente. A gente coloca que é muito importante que o médico desenvolva a capacidade de ter empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Mas isso não necessariamente vai significar que o médico vai ter que passar por todo o sofrimento pelo qual o paciente também vai passar, né? Então a gente durante a nossa vida médica, a gente tem que aprender que a gente tem a capacidade de ajudar o outro e a gente tem que se sentir feliz com essa capacidade, né? E não se sentir incomodado com a questão de todas as situações que muitas vezes a gente vê e com as quais a gente não tem o poder de mudar. O que sabemos é que na relação médico-paciente não existe um limite de contato. O médico é quem delimita o quanto se aproxima e se envolve com o paciente, mas quando essa relação é pessoal, a chance de cura pode aumentar justamente por esse vínculo criado entre o profissional e o paciente. Termina agora mais um Universidade no Ar, um programa realizado pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, em parceria com a CBN Juiz de Fora. Orientação: professores Ricardo Bedendo, Márcio Guerra e Álvaro Americano. Operação técnica: Josemar de Souza. Aguarde o nosso próximo encontro.